Olha, o que eu recordo com mais intensidade do início do meu exercício profissional foi, por um lado, a honra de ser advogado, a honra de entrar neste edifício para me inscrever como estagiário e, porventura, principalmente a honra de conhecer advogados mais velhos, porque nessa época ser advogado trazia à pessoa apor de sabedoria, de experiência, de sagesse que o diferenciavam, por assim dizer, dos outros mortais. E eu tinha, assim, sendo advogado, oportunidade de conhecer essas pessoas impares que eram mais sabedores do que eu, naturalmente, isso era fácil, mais experientes do que eu, ainda mais fácil, e mais sábios, mais sensatos do que eu, também facílimo, e poder aprender com eles, por assim dizer, a arte de ser advogado. Portanto, nessa altura, uma pessoa inscrever-se na Ordem dos Advogados era, por assim dizer, um upgrade na sua relação com as outras pessoas e com os seus colegas de profissão. Diferenças. Evidentemente que, quando eu me inscrevi, sem querer estar a mentir, havia, a nível nacional, 2.000 advogados a exercer. Presumo que metade em Lisboa. Hoje em dia são 30 e tal mil. 33 mil e qualquer coisa. E isto significa que, depois de estarmos 1, 2, 3 anos na profissão, todos nos conhecíamos uns aos outros. E era muito fácil lidar com os advogados mais velhos, porque os advogados mais velhos, eu julgo que isso ainda hoje sucede, tratavam com o maior respeito e com a maior consideração os advogados que estavam acabados de sair do forno. E os advogados novinhos, que tinham a noção de que não percebiam nada de nada, tratavam os advogados mais velhos com o mesmo respeito, ou mais respeito, com que tratavam os professores da universidade. E hoje em dia nada disso sucede. Há advogados de 20 anos que tratam advogados de 60 por tu, embora, no meu ponto de vista, isso não seja azado. Eu julgo que a grande diferença entre a advocacia de então e a advocacia de agora, eu não quero dizer isto num tom que possa ofender quem quer que seja, mas era mais fácil para mim firmar um acordo com um colega através de um aperto de mão do que hoje. Hoje é muito difícil eu conseguir aceitar fechar um acordo com um aperto de mão. Evidentemente que há inúmeros colegas meus com quem eu o faço, nem preciso de aperto de mão, vai pelo telefone até se for necessário. Mas não é a regra, infelizmente. Eu acho que qualquer advogado que exerce há mais de 40 anos tem inúmeras histórias inesquecíveis. Eu recordo uma que me admirou. Era eu um jovem advogado. Nessa altura, frequentava muito, no exercício profissional, os tribunais, nomeadamente em Lisboa. Ia 3 vezes por semana, no mínimo, ter diligências desde tentativas de conciliação, que é uma coisa que está extinta em termos formais, até julgamentos, o que seja. E um belo dia fiz um julgamento de uma ação de despejo representando o senhorio
que me deu muito trabalho. O julgamento correu bem, a prova foi absolutamente convincente e eu ganhei a ação. Veio a sentença e eu recebo no escritório um telefonema de uma pessoa que se anunciou com um nome que eu não conhecia. Eu disse, pergunte lá quem é. Uma senhora que tem muito interesse em falar consigo por causa de um julgamento que o Chateau fez. Isto era a ré dessa ação de despejo que eu tinha despejado. Que era uma pessoa simples e que me disse assim, o senhor doutor despejou-me, mas eu gostei tanto de o ver trabalhar que queria perguntar-lhe se me podia representar neste outro caso assim que eu tenho. Foi a história mais alucinante na sua simplicidade e mais gratificante, por assim dizer, porque quer isto significar que há pessoas que, mesmo quando há uma atividade que aparentemente é exercida contra elas, apreciam a qualidade dessa atividade e têm a humildade, e eu diria a nobreza, de publicamente o reconhecer ao ponto de convidarem, entre aspas, o inimigo para passar a representá-la. Isto é a história mais curiosa, por assim dizer, que eu tive nestes últimos 40 anos. Eu tive 2 mandatos institucionais, por assim dizer. Um entre 1996 e 1998 como vice-presidente do Conselho Distrital de Lisboa. Friso, Distrital de Lisboa. Era presidente o Dr. José Carlos Soares Machado e bastonário o Dr. Júlio Castro Caldas. E depois exercia um segundo mandato como presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, no mandato exercido pelo Dr. José Miguel Júdice, portanto, entre 2002 e 2004, coisa assim. Eu já nessa decalagem de tempo senti algumas diferenças. Mas era diferente do que é hoje em dia. A Ordem sempre me tratou como advogado, não como pessoa. Bem, eu colaborei, aliás, com a Ordem noutras circunstâncias, dando formação de prática processual civil e deontologia profissional, intervindo em vários congressos como delegado, talvez o mais gratificante tenha sido a convite do bastonário José Miguel Júdice fazer parte das 2 comissões de revisão do Estatuto dos Advogados, que culminou na versão que depois foi publicada como lei em 2005 e que foi um trabalho absolutamente apaixonante, porque não se tratava de mudar uma vírgula da esquerda para a direita ou de cima para baixo, tratava-se de repensar grande parte da atividade profissional do advogado. Isso foi de facto o melhor que me podia ter acontecido na minha relação com a Ordem e, porventura, o trabalho em que eu estive mais empenhado. Hoje em dia, não sei como é que as coisas estão, sabe? Porque eu um belo dia jurei a mim mesmo não dizer mal de nenhum colega que fosse ou tivesse sido titular de um cargo na Ordem, porque, a meu ver, é uma atividade que envolve uma grande nobreza de caráter. Mas as circunstâncias mudam, não é? A profissão mudou. Hoje em dia, basta pensar em 33 mil advogados, julgo que cerca de metade em Lisboa, para se perceber com a maior das facilidades que ser advogado hoje em Lisboa é absolutamente diferente do que era quando eu comecei a exercer. E nessa altura,
nós trabalhávamos com 4 ou 5 códigos principais, todos feitos com um rigor científico absolutamente invejável. Exemplo, Código Civil de 1966. A autora principal, a professora Magalhães Colasso. Eu tenho volumes onde foram publicados os trabalhos preparatórios desse código, ou seja, que trouxeram a público todas as reflexões e todos os debates científicos que foram levados a efeito para gerar o artigo 1º, o artigo 5º, qualquer dos artigos do Código Civil. E dizia-se que a versão final do Código Civil de 66 demorou em afinações 2 anos. E, de facto, era um código absolutamente extraordinário. Desde então até agora, os sucessivos legisladores têm tentado transformá-lo numa espécie de manta de retalhos que não jogam muito bem uns com os outros às vezes. São mais de 50 alterações ao Código Civil, feitas por nunca ninguém sabe o que é ou quem é o legislador. Umas vezes é o Governo, outras vezes é a Assembleia da República, mas sempre tendo como base de trabalho uma espécie de um estudo, com E pequeno, feito por uns assessores novinhos que não têm experiência de vida, sabem pouco direito, não percebem qual é o alcance da norma que querem mudar e uma vez por outra, de muito longe em muito longe, lá acertam naquilo que sugerem. Ou seja, hoje em dia, o grande inimigo do advogado é o legislador, porque a falta de qualidade da lei e o número exacerbado de leis, e quando eu falo em leis falo em qualquer tipo de diploma legal, é de tal forma pornográfico que é muito difícil um advogado poder exercer tranquilamente o seu mandato. Eu, hoje em dia, quando estou a escrever uma ação para mandar para o tribunal, tenho muito mais medo do que tinha nos primeiros anos da profissão. Porque íamos ao Código Civil, ou ao Código Comercial, ou ao Código Administrativo, ou ao Código Penal, e estava lá tudo. Hoje em dia, eu acho que um advogado que não domine completamente determinada parte do direito e que queira propor uma ação de acordo com essa parte do direito, corre sempre o risco de chegar ao tribunal e o juiz dizer: "Ó, senhor, isto está tudo muito bem escritinho, mas esqueceu-se desta leizinha assim." Foi publicada às escondidas. Geralmente as leis antipáticas são publicadas durante o mês de agosto. E, portanto, uma ou outra às vezes passa. Resultado. Eu hoje, quando é raro fazer isso, mas quando proponho uma ação, ou quando contesto uma ação sobre uma matéria que eu não domino completamente, antes de a enviar para o tribunal, falo a um colega mais novo para ele me dizer se há alguma lei que me tenha passado despercebido. Esta é a grande diferença da advocacia hoje. A justiça é uma senhora muito delicada, porque precisa de substância e de meios. A nossa justiça, como eu lhe disse há pedacinho, não tem grande substância, pela natural, infelizmente natural, incompetência dos inventores das novas leis. Eu dou em doido com esta coletânea de leis sobre a pandemia,
que se dizem e desdizem, e uma pessoa não se consegue, se um cliente me pergunta, olha, eu tenho aqui esta empresa, tenho este problema, a lei da pandemia o que é que diz sobre isto? Eu tenho 18 ou 19 diplomas legais, um que é uma lei, depois outra que é uma portaria, mas que acha que pode derrogar a lei, e não se consegue dar uma resposta cientificamente segura ao cliente. E, portanto, estava eu a dizer que a falta de qualidade do legislador ou dos assessores ou de uns inventores que há para aí das novas leis tem que ser absolutamente revista. E tem que ser absolutamente revista porque a má legislação conduz à anarquia. Porque ninguém se vai entender. Portanto, já não conseguimos ir buscar a professora Magalhães Colasso, mas há de haver professores e professoras de Direito que, em conjunto com advogados, em conjunto com juízes, consigam atingir um grau de quase perfeição na legislação que venha a ser publicada, que só é útil, para não dizer absolutamente indispensável, à boa qualidade da justiça. Depois tem que ter meios. Eu parece-me absolutamente inadmissível que haja ações que demorem 2, 3, 4 anos a ser decididas em primeira instância. Evidentemente que já se viveram situações piores, mas ainda não estamos na boa situação. A boa situação tem que garantir àquele que quer obter a justiça dos tribunais, obtê-la. Porque senão, uma justiça que é feita 3 ou 4 anos depois já não é justiça, já não é rigorosamente nada. Porque suponha que há um credor que quer cobrar 100 mil euros a um devedor. Tem que propor uma ação ou uma injunção. Pior ainda. 3 anos depois, ou 4 anos depois, tem uma sentença que serve para emoldurar, porque, entretanto, o devedor apresentou-se à insolvência e foi declarado insolvente. E, portanto, não pode ser assim. Não pode ser assim. Portanto, é necessário dotar os tribunais de meios principalmente humanos, que permitam a aceleração da justiça. Relativamente à advocacia, foi isso que me perguntou. Já há bocadinho lhe disse que hoje, para mim, é mais difícil, sem querer insultar ninguém, é evidente, firmar um acordo com um aperto de mão. O que é que eu posso dizer como, entre aspas, conselho para os mais novos? Eu sempre gostei muito dos meus colegas mais novos, porque estive anos e anos e anos a dar formação, como há bocadinho lhe disse, e foi absolutamente gratificante. 3 valores principais. Número 1, trabalho. Número 2, trabalho. Número 3, trabalho. Envolvente disto tudo. Seriedade e bom senso. Com isto, vão ficar grandes advogados.